entregar a reunião para ele. A palavra é sua. E se você puder, você, por favor, me devolve às 20h35. Seja bem-vindo e que Jesus te ilumine muito. Ok. Obrigado, Celinha. Boa noite a todos, os queridos companheiros que a gente está observando alguns aqui na tela. Esses momentos são bastante interessantes para os nossos estudos, né? Agradecendo as palavras gentis da Celinha, e a recíproca é verdadeira também. Nós temos uma afinidade muito boa, e isso facilita muito as coisas para nós. O título da nossa fala é sobre o desapego. E é uma coisa interessante, porque todos nós estamos, de uma forma ou de outra, vinculados a essa situação, que a gente precisa. A própria doutrina espírita fala na questão do despojamento, né? No desapego. Diversas leituras de André Luiz trazem algumas situações desse tipo. E então, ao formar essa conceituação de desapego, a gente tem que entender o que significa o contrário, o apego, porque a gente só vai desapegar se a gente compreender o que é apego, né? Então, procurando no dicionário do Aurélio, ele fala aqui que apegar significa aderir, prender-se, vincular. Ou seja, tudo que nos faz ter um tipo de adesão ou um certo aprisionamento, uma certa vinculação, isso significa apego. Vamos notar que futuramente a gente vai perceber que até na palavra apego está o ego, ou seja, psicologicamente, né, o ego atua muito nessa situação, nosso ego, né? Nos apegamos a determinadas coisas. Então, o que significa que nós estamos presos, vinculados ou adesos a essas coisas? Mas como é que nós construímos em nós a questão do apego? Como é que o apego se formou na nossa estrutura psíquica, né? Então, a gente vai lembrar, quando a gente estuda Kardec, que ele vai falar do simples ignorante, né? A criação, quando o princípio inteligente ele vai sendo trabalhado, ele vai se consolidando, ele vai ampliando as suas potencialidades, porque nós trazemos em nós os germes da perfeição. Então, nessa situação, isso é trabalhado ao longo de todo um processo que se passa nos reinos inferiores da criação e, no nosso caso, até hoje, na atual existência. Então, esse drama que se estabelece, né, nessa rotina ascensional, inexorável, submetida à lei do progresso, nós vamos experienciar a questão das vivências que, fora do campo da consciência, a gente não vai lembrar, é lógico, né? Mas que estão estratificadas no nosso psiquismo, sob a forma da coesão, logo no início dos minerais, a sensação nos vegetais, o instinto no animal, a razão no reino hominal, e chegando à questão da intuição caminhando-se para a angelitude. Evidentemente que em cada faixa dessa, esse princípio inteligente, mesmo que na forma mais primária, mais primitiva, ele vai tendo essas experiências, e essas experiências vão fazer a base da construção do que hoje nós chamamos de reino hominal, e cuja característica maior desse reino hominal é a razão. Ora, se temos a razão, nós temos a faculdade de pensar. E se pensamos, agimos. E se agimos, nós temos o livre-arbítrio de agir ou não agir. E se agimos dessa ou daquela maneira, nós temos a responsabilidade pelos nossos atos. Então, o que acontece?
Na faixa animal, os instintos têm uma situação muito interessante, porque o animal não pensa, claro que ele pensa, né, mas não da forma como imaginamos como um ser humano. Ele é um animal racional, irracional. O homem é um animal racional. Então, ele tem os instintos que direcionam a vida, o animal. Ele está com fome, ele caça, ele mata, ele devora. Se está na época do cio, ele copula, ele tem a reprodução, etc. Se ele precisa também defender a prole, ele está com sede, vai beber. Então, ele obedece a instintos. E o instinto, ou os instintos, não são atitudes reflexivas, são atitudes instantâneas, são atitudes inopinadas, em que a criatura obedece cegamente ao instinto. É difícil, né? Nós trazemos, por exemplo, as mulheres trazem um instinto maternal de uma forma muito forte. Vai mexer com a criança, com o filho de uma pessoa, e você vê como que ela vai relembrar o instinto de animal, como uma loba defendendo a sua criação, ou como uma leoa, esse chamado instinto maternal. Isso foi amplamente, né, na faixa do animal trabalhado, e nas outras também. Mas na faixa do homem, esse instinto ele é revestido agora já com a ternura, já com o conforto, o acolhimento, com a intenção. Isso tudo vai melhorando, vai burilando mais esse instinto maternal. O que eu quero dizer é o seguinte: os instintos fazem ainda no nosso existir como humanos uma força brutal na nossa vida. Eu creio que a maioria das nossas experiências diárias elas são totalmente instintivas. A gente não pensa para fazer as coisas, nós somos reativos aos extremos, né? Ao extremo. Então, o que acontece? Quando nós estamos na faixa primitiva, o que a gente falava que era para nós, a gente chamava do ego, né? Para atender a nós. Acontecia muito que as nossas necessidades, quando são mais importantes que as dos outros, a gente fala que está numa fase egocêntrica, ou seja, eu estou no centro, o ego está no centro disso. Então, a minha palavra tem que ser a mais valorizada, aquele brinquedo, até na faixa infantil, que eu tenho, mas a outra pessoa tem o mais bonito, eu quero lá tomar, porque eu quero aquilo. Ou seja, tudo eu. Aí vem o ego, né? Então, à medida que a gente vai tendo o egoísmo, o que é o egoísmo? É esse instinto de você querer ser mais importante, ele centraliza na pessoa toda a sua potencialidade. Daí vem o egoísmo e o orgulho, que são as manifestações dos instintos dos animais, agora na faixa do homem. Só que a gente, muitas vezes, somos as feras enjauladas no corpo de homens. Às vezes, matamos por diletantismo. É pior do que os animais, que os animais se matam pela fome. Nós matamos pelo prazer, matamos pela vontade de querer ficar com o lugar do outro, com aquilo que o outro tem, com aquilo que ele pode, que a gente não pode. Então, a gente quer ter para nós aquilo que ele tem e nós não temos. Então, esse egoísmo nos submete a pressões muito grandes. E a grande dificuldade nossa é fazer a caminhada do egoísmo para a caridade e do orgulho para a humildade. Por isso que nós nunca entendemos muito bem os evangelhos de Jesus. Porque ele fala para a gente perdoar, a gente não consegue. Ele fala para a gente orar pelo que nos persegue e calunia, a gente não consegue. Porque nós estamos apegados ainda, atrelados, de uma forma bastante tenaz, bastante forte, a essas expressões dos instintos
que ainda remanescem em nós, né? Nós trazemos uma carga, nós estamos muito mais próximo dos animais do que a gente pensa, muito mais próximo, né? Então, é perfeitamente compreensível que essa construção do apego ela se dá ao longo de um processo longo, é verdade. Mas o que acontece? E para retirar esse, ou seja, desapegar, ou seja, desprender, desanuviar isso, vai levar um tempo também. Então, quais seriam os tipos de apego que a gente tem? Trocando mais em miúdos, né? Existem diversos tipos. Tem pessoas que se apegam a objetos. Por exemplo, a pessoa, vamos supor, ela pega um lápis. Quanto custa um lápis? Um lápis custa o quê? Uns R$ 5, não sei, R$ 2, nem sei. Um lápis qualquer. Mas se essa pessoa que deu lápis para você foi o seu pai, sua mãe, sua filha, seu marido e tal, e essa pessoa desencarna, aquele lápis passa a ter um valor, não é valor de numerário, é um valor afetivo muito grande. Então, sem querer, todas as vezes que você observar aquele lápis, você não vai ver o lápis, você vai ver a pessoa que te deu aquele lápis, que era alguém querido. Então, de todos os lápis que estão ali, aquele, você tem um certo apego, uma certa adesão, uma certa vinculação. É um certo apego que a gente fala. Então, você se sente vinculado a objetos. Então, tem pessoas, por exemplo, que se sentem vinculadas à caneta, assim, chaveiros, revistas em quadrinhos. E muitas vezes não são porque as pessoas deram, mas porque te lembra uma fase boa da tua vida. Então, você se apega inconscientemente àquela revista que era da sua época, porque aquilo te lembra uma fase boa. Às vezes, você gosta de uma música que te lembra um início do antigo namoro, do antigo noivado, não vou falar antigo casamento, porque, né? Mas do casamento ou das uniões, porque isso vai relembrar coisa boa. E você guarda fotos, para quê? Para que você relembre. É uma forma de você, através de objetos, você tentar reter na intimidade do seu psiquismo situações que te alegrem, que te acalmam, que te trazem uma sensação boa. É uma forma. Então você... mas só que tem gente que ultrapassa essa situação e vai para roupas, sapatos, moedas, selos, etc. Né? Então, tem pessoas que se apegam não só a objetos, mas se apegam a situações. Por exemplo, fixam em fatos que aconteceram no passado e que guardam mágoa daquilo. Isso é um apego. A pessoa não esquece aquela outra que a humilhou perante os colegas. Por exemplo, quem sofre de bullying, ou já sofreu de bullying na adolescência, etc., nunca vai esquecer daquela pessoa ou daquelas pessoas que a humilharam perante os demais porque ela guarda mágoa, ressentimento. Isso é uma forma de apego. Está guardado, está arquivado aquela situação de rejeição e de humilhação, está arquivado, só que com um viés negativo. Não é mais o da pessoa que deu lápis, etc. Tem gente que tem o apego da inveja, o apego do ódio, do ciúme, né? Da rejeição. É o orgulho ferido, ou seja, é o orgulho que produz uma reação no ego. A pessoa que é humilhada é porque o orgulho dela foi humilhado, então ela se sentiu mal e o ego reage. Então, o que acontece? Nas pessoas mais superiores, o perdão não é uma fraqueza, como muitos de nós achamos em determinadas situações. Né? Um colega estava comentando comigo
que o irmão dele havia sido traído pela esposa, etc. E que depois de um certo tempo o rapaz perdoou a mulher. Esse meu amigo falou: eu de jeito nenhum faria isso. Eu nunca ia perdoar. O outro que perdoou, vamos dizer, emocionalmente, é mais superior ao outro que não queria, porque isso para ele não é desonra. Desonra é uma questão de convenção, não é uma desonra, porque isso faz parte da luta do ser humano, da fragilidade do ser humano. Quando a pessoa pensa maior, não pensa apegado às coisas da matéria, apegado ao orgulho, à vaidade, isso aí é uma coisa natural, ele considera isso. O outro já falou: eu nunca perdoaria, se fosse comigo, eu não perdoaria. Né? E a gente observa o que o apego exagerado causa hoje em dia. O homem mata a mulher e os filhos e depois se matam, porque estava a mulher tendo caso com uma outra pessoa. A gente acha que isso é brincadeira. Isso todo dia acontece. Todo dia. Todo momento ocorre. Dá um pulo na vara da família, no fórum, para você ouvir. Senta no banco lá e ouça algumas coisas. Vocês vão ver isso diariamente. Espancamento, feminicídio. Tudo porque o outro acha que a mulher é propriedade dele. Ele é aquele apego possessivo e vice-versa. Tá? Então, esse assunto ele não fica só na moeda, no chaveirinho. Ele vai num crescendo até a gente se apegar a situações de humilhação. Não, e agora? Né? A minha família vai ser assim, então é o escândalo, vamos dizer assim, de uma empresa grande e que está em falência. Então, o que o empresário faz? Mata a família toda e se mata também, para que a família não fique humilhada perante aquela situação que ele causou. Olha só que tipo de raciocínio. Enfim, estou querendo dizer o seguinte, que esse estudo ele tem que ser mais bem debatido, estudado dentro da doutrina espírita, porque muitas vezes os processos obsessivos que a gente cuida nas reuniões mediúnicas nada mais são do que processos de apego. Porque não basta brigar só por terra, brigar por situação de dinheiro que vai prolongar no além. São os ódios, são as vinganças, as adulterações, são as corrupções. Isso tudo que não foi bem resolvido aqui vai continuar no plano espiritual, essa troca, esse apego, porque o ódio também cria apego. Não é só o amor, né? Tem gente que fala: fulano é muito apegado à família porque ama. Não, o apego também, o ódio também, aliás, cria o apego. Então, tem gente que tem apego até na casa espírita. Até na casa espírita. Apego a cargos, apego a situações, né? Presidente, tal, não quero ser bibliotecário, não, porque é menos, né? Assim, ganha pouco, é só ficar cuidando de livro e tal. Então, mas tem pessoas que fazem panelinhas para isso, montar chapa, tem os grupinhos, né? Isso, infelizmente, tem. Onde há gente, onde há pessoas, existem essas distorções do nosso pensamento e do nosso sentimento. Muito bem, tem outro tipo de apego, é o chamado apego emocional. Esse ele é muito mascarado, né? E às vezes não. São casos patológicos, assim, o amor exagerado, possessivo, né? Com a certa dependência afetiva, em que as pessoas exprimem determinadas frases do tipo: sem você não sei viver, agora que a pessoa desencarnou, que será de mim sem fulano, né? Que mesmo numa separação, como é que vai ser? Ou seja, é aquele apego emocional muito forte. E tem até o MADA, né? Mulheres que amam demais, anônimos, aquele MADA, justamente para pessoas assim, que têm o problema
da dificuldade de não aceitar determinada situação, que, né? E essas pessoas amam de uma forma tão exagerada que esse amor ele é patológico, mas patológico no caso da possessividade, da insegurança, tal. E isso causa esse apego emocional, ele lesa mais do que ele enobrece, porque a pessoa vive constantemente no ciúme, na insegurança, na vigilância, etc., né? Então, quando fala que fulano é um pai muito bom porque ele é apegado ao filho, aos filhos, à esposa, a gente tem que ver ali que todo apego exagerado ele tem que ser bem trabalhado, né? Ser apegado, a gente tem que entender a lógica dessa palavra, né? Uma certa preocupação, tudo bem, mas ser aquela pessoa que tolhe, que só sai a família junto, só viaja junto, só passa. Não, as pessoas têm o livre-arbítrio, né, de transitar, mas a família sã, vamos dizer assim, seria uma palavra infelizes, a família tranquila, serena, ela não tem aquele negócio do apego emocional exagerado. E se houver, esse apego emocional exagerado tem raízes em vinculações do passado. Em vinculações do passado. Sejam eles da afetividade, que Freud vai trabalhar na relação do complexo de Édipo e de Eletra, né? É uma relação muito forte e extrapola até, muitas vezes, os simples fatos do amor maternal, paternal e filial, com umas escapadas aí para situações até de um incesto, né? Mas tem que se atender à questão de estudar melhor esse apego emocional na família, porque, de fato, se a gente for entender, existem sempre situações em que os pais têm uma certa predileção por determinado filho. Esse negócio de falar que ama todos de maneira igual é impossível. É impossível, porque a lei das afinidades trabalha muito nessa hora. Tem filhos que são mais sensíveis, tem outros que são menos sensíveis. Então, a lei da sintonia vai funcionar. Então, a gente tem uma certa preferência, né? Então, isso tudo causa essa dependência, principalmente com relação aos filhos da faixa da adolescência, né? Principalmente. Muito bem. E tem aquelas criaturas que têm apego ao corpo físico, né? Então, é natural que a gente tenha que cuidar do corpo físico, porque o corpo físico é o nosso instrumento de manifestação no planeta Terra. Então, a gente tem que cuidar da nossa casa provisória, porque senão a gente não vai ter oportunidade de aprender, etc. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós somos bombardeados por um marketing poderoso e pela indústria que acompanha esse marketing, no sentido de retardar o envelhecimento. São pessoas, assim, vamos dizer, que têm uma estampa, né? Uma fisionomia, uma silhueta muito bem proporcionada e que trabalham nessas questões tão frágeis que seriam da moda, os manequins, etc., que tem uma certa categoria muito restrita, e que você, muitas vezes, sem querer, pega esse tipo de comportamento e leva para o seu dia a dia. Então, por exemplo, você não pode ir numa região praiana com gordurinhas. Isso, para uma mulher, é algo insuportável. Então, o que elas fazem? Começam um trabalho de remodelação antes de ir para esses locais. Eu estou falando isso porque eu tenho a felicidade, sou o único varão numa família de mulheres, né? Até o meu companheiro, o cachorrinho, que era do sexo, vamos supor, masculino, desencarnou. Então, estou sozinho no meio da multidão, diz o outro. Mas isso é brincadeira. Mas é uma felicidade, mas a gente aprende muita coisa.
aprende muita coisa. Então, essa vinculação natural da mulher, né? Eu entro no banheiro, eu tenho que escolher o meu shampoo ali. Aliás, eu nem uso quase shampoo, porque o resto está tudo atulhado de coisas shampoo, desenxaguante, enxaguante, vermelhante, azulejante. Ou seja, é um negócio complicado. Então, isso, em alta escala, repercute nas academias. Porque nas academias, você fala que não, mas você está fazendo exercício, mas o seu radar está assim, olhando para o lado. E quando tem alguém cujo corpo você admira e você não tem, isso te causa uma certa disfunção e você tenta fazer tudo para ficar com aquela silhueta. Então, você começa a comer alface de manhã, brócolis à noite. Você vira, assim, um caramujo, um caramujinho, que come isso. E isso vai num crescendo, e a gente observa nos atores e atrizes que necessitam da boa postura do seu corpo, do bom equilíbrio e da formatação, do brilho dos dentes, das ruguinhas trabalhadas para conseguir papéis melhores. Aquelas pessoas que, com o passar do tempo, vão envelhecendo, já vão fazendo papel de cunhado, de tio, de tia, ou de madrinha, de avó, etc, etc. Por quê? Porque o envelhecimento é um ato natural. É um ato natural do corpo, né? E começam os processos da cirurgia. E fazem cirurgia para retardar essa situação. Isso é uma forma de apego para se manter na situação em que a pessoa tem acesso ao emprego, etc. E mesmo também para fruir e gozar e regalar-se daquilo que o corpo propicia. Haja vista, você tem os homens usando as próteses ou tomando medicamentos para disfunção erétil, por modo de entender que isso é uma fragilidade, que isso a pessoa tinha que, se está com disfunção erétil, tinha que se matar, tal, e a mulher, etc. E por aí vai. Isso é um apego totalmente... né? Nem sei o que eu vou dizer aqui, mas a gente não pode levar isso em consideração. E quais seriam as consequências do apego, né? Uma das primeiras consequências do apego seria o sofrimento. Porque todo mundo que tem apego a algum objeto, vamos supor no caso, ele tem medo de ser roubado. A mulher que tem uma joia que a avó deu, um pingente, ou um brinco, sei lá, um colar, ela nunca vai usar isso numa festa de balada. Ela vai usar o quê? Na intimidade, uma chamada biju. Biju, antigamente, na minha época, era um negócio que vendia com um homem que passava na rua e tocava aquela matraca. Ó, o biju aí, isso é o biju de biscoito. Mas a mulher que tem uma joia de alto valor, ela não vai usar isso, porque ela tem medo de ser roubada. Então, ela fica apegada a alguma coisa que ela não usa. O homem, se você usar um Rolex no Rio de Janeiro, num ônibus, você não sabe que o perigo que você está correndo. Você tem que andar de carro blindado para ninguém saber que você está usando um Rolex, né? Você vai usar o quê? Um Paraguaiex, aquele relógio que vende no camelô. Por quê? Porque se levarem, o raciocínio é o seguinte: eu perco pouco, eu não posso perder o outro. Então, daí que vem quem tem posses, né? Quem tem obras de arte em casa, só deixa em casa e só entra na casa dele pessoas que ele chama, né? Ele não vai expor, porque ele tem medo de alguém chegar com um canivete e rasgar. Então, ele fica possuído pela posse que ele possui. Quem está nessa faixa do apego vai por esse caminho, não é? Então, quem tem apego ao corpo, Joana de Ângeles, no livro Plenitude, fala uma coisa interessante. Fala assim: como tudo é impermanente, ou seja, né, as coisas nunca estão da mesma forma, o apego representa a ilusão de deter a marcha dos acontecimentos, impossibilitando o surgimento da realidade. Não tem jeito.
tudo que é real vai chegar um dia que vai se mostrar do jeito que está. Nada há oculto que não haja de ser desvelado. Né? Então, Joana vai falar, assim, todo apego exagerado à forma produz sofrimento. Por quê? Em razão das inevitáveis alterações que a matéria, que a forma passa por ela. O corpo é uma matéria, ele sofre o processo do desgaste, do envelhecimento e tudo. Por mais creme que você passa, tonelada, ele vai um dia, ele não aguenta a carga. A pessoa, às vezes, nem fala de tão esticado que está, mas a pessoa quer manter e acha que está mantendo uma aparência atual. Né? Vamos lembrar também que uma das grandes dificuldades ou consequências do apego é a nossa casa se transformar num grande almoxarifado. Todos nós temos um quartinho de despejo, né? A maioria tem, ou se não tem, tem um lugarzinho que a gente vai jogando tudo e tal. O que é isso? É que a gente vai entulhando as coisas lá e ai de quem vai lá e tira aquilo que a gente entulhou. A gente guarda lá documentos antigos sem valor, velhas contas telefônicas. Outro dia eu peguei aqui atrás de um armário, coisa que muito tempo, um negócio da Telemusa, não sei se vocês se lembram da Telemusa aqui em Juiz de Fora. Mas Telemusa não é a musa que você conversa pelo telefone, não, viu, gente? Senão vocês vão pensar. É telefônica municipal, um negócio assim. Livros dos tempos colegiais, livro de francês antigamente, do primeiro ginásio. Não sei se alguém estudou francês aqui, latim. Não, se eu falar latim aqui, eu estou me denunciando, viu, gente? Assim, em praça pública, é porque a gente muitas vezes guarda isso. Os boletins, não é? Boletim escolar, as anotações que a gente guarda, que a gente julgava importantíssimas e que nunca foram utilizadas. Ou seja, à medida que a gente vai colocando isso nesse local, isso vai transformando numa coisa muito grande, exponencialmente falando, até chegar naqueles casos patológicos dos acumuladores. Não sei se vocês já assistiram alguns capítulos disso, que tem muito nos canais Discovery, se não me engano. E são casos muito dolorosos, que as pessoas sofrem. As pessoas vão perdendo o seu espaço para poder acumular coisas. Compram coisas que nunca vão usar. Sapato velho que acha na rua, muitas vezes a pessoa tem, mas anda catando isso, panela velha, vai guardando. E às vezes a pessoa dorme no meio daquilo tudo, ao ponto de chegar a ter intervenção dos familiares. Mas tem que ser uma intervenção trabalhada com psicólogos, com os assistentes sociais, porque nem sempre é fácil. A pessoa entra num pavor e passa mal. Então, isso tem que ser muito trabalhado. Né? Então, o que vamos encontrar nos nossos vestuários? Né? Tênis velhos, sapatos velhos, camiseta rasgada. Mas por que você guarda essa camiseta? Ah, porque foi com essa camiseta que eu joguei futebol, eu fiz um gol no último minuto. E guardou? Você guardou por causa disso? Quantas vezes você já veio aqui olhar essa camiseta para lembrar? Não. Está tudo na mente. Você se lembra aquele dia que você lembra? Então, para que vai guardar a camiseta? Então, esse aspecto do grande almoxarifado faz muito sentido. Né? Outra seriam as dificuldades do processo desencarnatório. Esse que é o principal. Né? Se quem puder reler o livro Voltei, principalmente nas páginas 41, 42 da minha edição, né, do irmão Jacó, ele vai falar, depois da desencarnação dele, ele já mais calmo, mais tranquilo, ele vai falar o seguinte: mais tarde, vim a saber que os objetos de nosso uso pessoal emitem radiações que se casam, que se conjugam às nossas ondas magnéticas,
criando elementos de ligação entre eles, os objetos, e nós, reclamando-se muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendam, olha a prisão aí, ou nos perturbem. O caso dele era um sofá da casa dele. Ele é o sofá, ele tinha aquele apego ao sofá. Então, o apego exagerado também aos nossos familiares dificultam a desencarnação do ente querido que a gente está preocupado. Às vezes é uma mãe, é um pai, é um avô, um filho, uma filha. A gente sabe que aquela criatura ela está sofrendo muito, mas o nosso egoísmo é tão grande, o nosso apego é tão grande, que a gente não quer que ela se liberte. A gente quer que ela fique perto de nós, mas sofrendo. Porque se ela for, o que será da vida nossa sem aquela presença? Então, é quantidade de egoísmo, quantidade de apego está embutido. Né? Então, o que os benfeitores, né, não conseguem, muitas vezes, estabelecer os propósitos da desvinculação, do desligamento dos laços que unem o espírito ao corpo. Então, o que eles fazem? Quando há aquela família, principalmente há muita pegada entre si, e que tem um caso dessa forma, em que todo mundo faz prece de manhã, de tarde, de noite para ela não ir, para melhorar, tá? O que os espíritos fazem? Eles promovem uma melhoria fictícia no doente. Então, dão uma cota extra de energia, a criatura parece que dá uma levantada, ela reage, aí todo mundo relaxa, um vai para casa, o outro fica ali, tal, tal. Aí, de noite, eles vão lá e completam, e cortam os laços. Por quê? Porque o conjunto de pensamentos egoístas das pessoas que compõem aquela família cria uma rede vibratória tão pesada que os próprios benfeitores, não é que eles não consigam, eles não vão querer violentar a desencarnação de uma pessoa nesse tipo. Então, eles usam esse artifício, diminuindo a tensão entre os familiares para que ocorra a desencarnação propriamente dita, que o pessoal fala que é a melhora da morte, né? Muitas pessoas falam isso. E tem os processos obsessivos. Né? O que seria isso? É uma das consequências mais funestas do apego no seu mais alto grau. É que essas vinculações originadas do apego e que estão vinculadas ao ódio, ao ressentimento, à mágoa, quando não são muito bem resolvidas enquanto encarnados, por isso que Jesus falava, reconcilia-te com teu adversário enquanto você está junto dele, porque depois vai ser difícil. Né? Vão desaguar em processos obsessivos, levando aqueles que se encontram nesse circuito de forças muito tempo para apaziguamento das paixões, etc. Então, a gente tem casos aí muito dolorosos da época da Inquisição, né? Da época lá da Noite de São Bartolomeu, das guerras, que estão mal resolvidas e que a gente traz até hoje essas vinculações, esses apegos lá de trás, até hoje. Né? Vamos lembrar que Judas, quando, de uma forma infeliz, ele tenta articular uma ação do poder temporal com Jesus e foi colocado de escanteio, ele vê a extensão dos erros, ele se mata. E esse gesto dele, que desencadeou todo o processo da crucificação de Jesus, ele somente se perdoou no ano de 1400 e pouco, como Joana d'Arc, ou 1200 e pouco. Somente na encarnação como Joana d'Arc, em que ele resgata todo o episódio, é que ele consegue o desapego. Aí ele se libera. Aí ele retoma o colégio apostólico. Leva-se tempo, leva-se muito tempo. Então, eu trouxe aqui do livro Cartas e Crônicas, do irmão X, o que ele chama de processo de desapego. Então, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, Celinha. Eu acho que já passei, né, Celinha? Quanto tempo que é? Não, até 8h35. Ah, susto. Tem bastante tempo ainda. Então tá. Então,
O Humberto de Campos vai falar assim, ele vai ser até didático. Ele vai falar, comece a renovação de seus costumes, ou seja, comece o seu desapego pelo prato de cada dia. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios e os caiapós, que se devoravam uns aos outros. Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. E o sexo? Guarde muito cuidado na preservação do seu equilíbrio emotivo. Temos aqui muita gente boa carregando consigo o inferno rotulado de amor. Se você possui algum dinheiro ou detém alguma posse terrestre, não adie doações caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Em família, observe cautela com os testamentos. Olha até onde ele vai puxando aqui. As doenças fulminatórias chegam de assalto. E se a sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Sobretudo, não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Ame a sua esposa e seus filhos e seus parentes com moderação. Parece propaganda de bebida, né? Na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com a sua vontade, embora lhe respeitem a memória. E Joana de Ângeles, numa página psicografada pelo Divaldo, em janeiro de 2004, em Miami, a respeito do processo de desapego, ela vai falar assim, inicia a tua experiência, ela chama de despojamento, abrindo mão de disputas inúteis. Olha só, o ego, né? Abra mão de disputas inúteis, muitas vezes mesquinhas, que arrastam multidões a incessantes disparates. Com esta atitude emocional, superarás questiúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas, de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas, ou seja, se apegas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Logo depois, revisa armários e depósitos, onde acumulas tudo quanto não te serve no momento, de modo que retire os excessos que aguardam ocasião de serem utilizáveis, passando-os a outros que têm necessidades imediatas. Roupas, calçados e objetos acumulados, além de tomarem precioso espaço, amontoam poeira e perdem-se no turbilhão do esquecimento. Despojando-te de opiniões caprichosas, de conduta vaidosa e infeliz, de objetos e pertences que podes dispensar, descobrirá que o teu corpo transitório será também abandonado quando a desencarnação retirar-te dele. Olha só, né, a questão do corpo ser transitório, né? E aí a gente vê, lembra muitas vezes, né, que tinha aquela carteirinha com doação de órgãos, né? Então ela vai falar aqui, com a visão fraternal desenvolvida, constatarás que alguns dos órgãos que hoje constituem apoio ao teu crescimento espiritual, depois de utilizados e em perfeito estado, quando não estiveres mais necessitando deles, poderá doá-los desde já a outros companheiros de jornadas que os carecem. Tá? Outra coisa que ela fala, perseguir as ilusões da posse, do destaque político ou social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, desembocam em verdadeiros desastres interiores que se apresentam como depressões, agressividades, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis.
uma coisa que eu nunca tinha pensado, ela fala aqui, ó, oferece imediatamente os medicamentos que irão perder a validade, mas que ficam naqueles imóveis, aquelas caixinhas, né, esperando a chegada da enfermidade para ser utilizados, quando existem pessoas doentes que os não podem adquirir, as quais serão de imediata utilidade. Eu estava vendo aonde, acho que no Facebook, o ID já está aceitando, porque às vezes você toma alguns medicamentos e fica meia cartela, só que a gente deixa ali na esperança de a gente ter aquela doença que aquela cartela vai precisar. Né? Então, o que ele fala assim? Vamos olhar a data de validade, porque a Fundação João de Freitas também aceita isso. É uma forma de você desapegar. Não, a gente fica pegado aos medicamentos, porque se surgir tal doença, eu já tenho o remédio. Ou seja, dada a doença, ou seja, dado o remédio, eu vou ter que ter aquela doença. Porque se tiver uma outra, eu vou ter que comprar o remédio. Então, é um raciocínio muito estreito, né? E isso que ela fala da gente revisar o armário, a gente tem que estabelecer o que é necessário, o que é supérfluo. Né? Às vezes, eu não vou estar todo o meu sapato, senão como é que eu vou andar? Descalço? Não, então eu tenho que ter. O que é necessário para mim? Um sapato aqui, um tênis ali, 2 pares de tênis, uma sandália havaiana. Pronto, estou fazendo propaganda. Mais que isso, por que eu vou precisar? Então, se eu tiver 200 pares de sapato, para que eu vou precisar disso? Né? Então, eu tenho que fazer um cotejo para mim, na minha realidade, o que é necessário, o que é supérfluo. O que for supérfluo, eu vou fazer com que esse capital da superficialidade possa gerar situações felizes para aqueles que não têm nem o necessário. Essa é a dinâmica, essa é a lógica de sair do egoísmo para outros, ou sair do orgulho para outras situações, eu sair para a humildade, sair para a caridade. Essa é uma forma de eu começar o trabalho de despojamento. Né? Então, eu tenho que entender o seguinte, o desapego é um exercício constante. Nós devemos amar os nossos familiares, respeitá-los. Eles estão presentemente conosco, mas não nos pertencem. Então, o apego possessivo aí tem que trabalhar. Mesmo porque eu vou me apegar a quê? A quem? E para quê? Se tudo é transitório, se tudo é passageiro. Somos usufrutuários dos bens, porque a verdadeira propriedade é aquela que a gente leva para o plano espiritual. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, de onde os ladrões minam e roubam. Ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Está lá em Mateus 16, 91. Eu acho que era isso que eu tinha que ter trazido, assim, eu falei mais rápido um pouco, para as reflexões nossas a respeito desse tema. Né? Então, estou devolvendo conforme prometi, estou me desapegando da palavra e transferindo-a para você, Celinha. Eu estou até preocupada se eu devo usar a palavra, se eu estou apegada à palavra. Meu Deus do céu. É muito difícil mesmo a gente se desapegar. E quando a gente percebe, a gente vê como é que a gente está apegada a tanta coisa, né? É muito importante essa reflexão. Inclusive nós, espíritas, apegados a alguns dogmas que a gente ainda carrega, né? Isso mesmo. Né? Quanta coisa que a gente percebe que a gente tem mania. Eu só sento nessa cadeira na casa espírita. Eu não queria chegar nisso, mas tem demais. Né? Eu só quero tomar passe com aquela pessoa. Aquele é meu médium passista. Eu só posso tomar passe com ele. Se for outra pessoa, o passe não vai fazer efeito. Então, é o apego, né, danado. Eu só pego
Eu só quero fazer um atendimento fraterno com É, aquela pessoa. Eu só vou assistir palestra de é, alguns palestrantes, e aí vai, é né? verdade. Então, eu queria saber se ninguém quer perguntar nada, que ainda temos uns minutos, para a gente aproveitar um pouquinho o Vitor, porque o horário dele é apertado. A gente conseguiu tirar ele É. hoje de um trabalho importante, eu tenho certeza. Vai lá, Renata. Sou eu. Ô, Vitor, olha só, Opa! eu gosto muito de um som, de música, e eu até faço curso de canto. Eu tenho uma coleção de vinil e eu gosto de ouvir os meus vinis, entendeu? Assim, mas se quebrar, quebrou, se emprestar, não devolveu, tá bom, leva, não devolve. Né? Se bem que são poucos que gostam de pedir emprestado, que é coisa velha, né? Mas assim, eu gosto do som, eu aprecio muito o som do vinil, que é diferente do som do eletrônico. E eu tenho minha coleção de vinil, tá? Assim, o considerar apego à minha coleção seria assim, como de quebrar, eu me importar, se emprestar e querer de volta e ficar ruminando aquilo o tempo todo, sabe? Porque é uma coleção, mas eu sei que vai ficar por aí, não vou levar. Não... Eu gosto de ouvir. Pois é, o que você está falando é uma coisa importante. Aí é a questão que a gente estava comentando do supérfluo e do necessário. Para você, o som é uma necessidade. Você, vez que outra, vai ouvir. Eu tenho uma porção de vinil aqui também. Tem uma porção. Essa porção aqui não chega o quê? Não chega a 60, 70 LPs. O meu já chega a 800. Pois é. Já, Mas aquele tem apego, gente, né? Tem que mas tem liberar um gente pouco que aí. chega a 5 mil, 6 mil. Por exemplo, tem pessoas que se fixam nos Beatles, então tem toda a coleção, tem toda uma coisa. Isso para ele, isso vai ocupar apenas o espaço, mas a questão é que será que tem outras pessoas que iriam ver os Beatles? Não, é aquela pessoa. Agora, quando você guarda agasalho, entenda a diferença que eu estou querendo colocar aqui. Agasalho, remédio, você tem travesseiros, você tem casaco, você tem sapato, o excesso seu, o seu supérfluo, pode servir para a necessidade do outro. O disco não, o disco, a música, eu também adoro música. Né? Adoro música. Eu não colocaria nessa questão, salvo se você for aquela pessoa que ninguém entra naquele local sem ser você. Que tem gente que é assim. Você só entra, não toque, está escrito assim, não toque nos discos, não mexa na ordem, não faça isso. Essa pessoa, se você arranhar a capa do disco, que as capas dos vinis são maravilhosas, são obras de arte, dependendo, né, da Obra de capa. arte. Então, se arranhar, aí você sofre. Se você está sofrendo por isso, aí é apego. Então tá bom. Ok, Entendeu? obrigado. Obrigado. Zé Carlos. Vitor, boa noite, meu querido. Tudo Boa bem? noite. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está falando aí, eu estou lembrando daqueles nossos irmãos que pedem para ser cremados após o desencarne. No caso aí, deve ser considerado ainda maior o desapego, né? Com certeza, Zé Carlos. Com certeza. Você tocou num ponto muito bom. Foi até bom você ter falado isso. Porque a pessoa que é vinculada às coisas da matéria, necessariamente as vinculações com o corpo físico serão muitas, seja através dos vícios morais ou químicos, né? Da sexualidade, ou seja, tudo que é vinculação pesada às coisas da matéria, qualquer situação que a matéria sofra vai repercutir no espírito. Então, por isso que, em média, o Emmanuel falava das 72 horas, né? Mas
Por exemplo, em culturas, isso também varia muito em culturas. Nos países em que a cremação é natural, isso não vai afetar em nada o espírito, porque o espírito já está acostumado desde cedo que na desencarnação dele, o corpo vai ser cremado. Então, você vai ter pessoas na Índia, por exemplo, que estão vinculadas ao sexo, ao dinheiro, às drogas e tal, que vão ser cremadas. Isso não vai ter a repercussão que teria no ocidental, porque eles já estão acostumados com isso. Mas não, você não deixa de ter razão que no nosso pensar devemos começar a proposta aqui da benfeitora, né? a não ter a dificuldade vamos dizer, do apego exagerado ao corpo. Porque à medida que você vai trabalhar o corpo com um elemento de utilização para o seu aprendizado, resguardando das questões de higiene, trabalhando direitinho, se alimentando bem, ele vai te servir para isso. Mas ele não pode ser a tua morada da satisfação dos seus sentidos, né? Das suas vaidades, das suas prepotências, do seu gozo, seja físico ou através dos vícios, porque aí essas ligações vão ficar muito fortes. Mas a partir do momento que você considera o corpo nessa posição de equilíbrio, não tem problema nenhum. Mas as pessoas que estão vinculadas a essas situações mais materializadas, elas sentem sim, ocidentalmente falando. Muito obrigado, Vitor. Nada. Luciano. Microfone. Luciano, microfone. Desculpa. Boa noite, Vitor. Eu não entendi bem a pergunta do amigo José. E o que acontece? No caso, a pessoa que quer ser cremada, isso seria um apego? É isso que ele quis perguntar? Não, ele está querendo dizer que já que a pessoa apegada ao corpo, ela vai ser cremada se isso causa alguma dificuldade ao espírito na desencarnação. Entendeu? E eu estava dizendo que nos orientais, onde está acostumado a isso não repercute tanto. Mas no campo ocidental nosso, que a gente está acostumado mais com a inumação, né? Enterrando a pessoa, e mesmo assim tem pessoas que têm medo de acordar, então, né? E virar à noite, de perceber que está desencarnado e não conseguir sair, isso causa muita dificuldade. Mas no corpo, por causa do calor, né? do fogo, se isso vai afetar. Afeta de uma forma assim, porque o espírito ele não sente isso. O espírito não vai sentir. O que vai ficar são as impressões, porque os laços estão mais ligados. Né? Por exemplo, você não crema muito assim, se bem que no caso do suicida ele está numa situação bem diferente, né? Mas são as pessoas vinculadas a sensações materiais mais assim, rasteiras, elas vão sentir. Elas vão sentir. Obrigado. Mais alguém quer perguntar? Não. Opa, Lúcia Reinaldo. Boa noite, Vitor. Boa noite. Essa questão do apego, né? Como é difícil para uma mãe, para uma avó, desapegar dos seus filhos. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, todas 2 estão fora de Juiz de Fora. E uma, por sinal, muito longe. Eu sinto demais a falta delas. Então, eu ainda não consigo desapegar, de dizer para mim mesma assim, não se importa, porque um dia você vai desencarnar, tudo vai ficar. Eu ainda não consegui chegar a esse estágio, não, Vitor. E como é que você gostaria que fosse, Lúcia? Pinta o cenário para mim. Que todas estivessem por aqui, Juiz de Fora, que pudesse vir me visitar, que eu pudesse visitá-las. E que morassem juntos com você? Não necessariamente. Já começou o desapego aí. Que eu pudesse ver meu neto com mais frequência. Uhum.
Então, isso é uma coisa assim, às vezes eu até fico pensando, eu acho que eu vim passar por isso, sabe? Acho que é uma expiação, porque é uma dor. Você tem irmãos e irmãs? Não, todos do Rio. Sim, mas a sua família tinha quantas pessoas lá? Pai, mãe? Quatro. Tá. E você perguntou para sua mãe, para o seu pai, como é que foi a reação deles quando vocês saíram de casa? Olha, você sabe que eu cheguei a pensar assim, eu acho que eu estou pagando, sabe? Acho que isso aí é um castigo. Eu juro que eu pensei, porque eu sou do Rio, estou em Juiz de Fora, então eu também deixei meus pais. E por causa disso, você acha que você está resgatando alguma coisa? Não. Isso acontece com todo mundo. Você saiu, você não se preocupou com o que seu pai e sua mãe estavam assim, né? Eles podiam estar sentindo a mesma coisa, mas administraram essas emoções, são naturais, Lúcia. O que você está falando é uma coisa natural numa mãe, num pai. O que você tem que trabalhar é esse excesso dessa preocupação. Porque hoje você tem, graças a Deus, você tem um celular, qualquer coisa, bate um fone, você vai conversar vendo. Hoje você tem internet, você tem tudo. E antigamente, que não tinha nada disso, você tinha que escrever uma carta para a Europa, demorava 15 dias. Até outra pessoa ter assunto para responder, mais 15. Você tem que ter leveza agora, entendeu? É a síndrome do ninho vazio, né? E a que está em Brasília, então, que agora está solteira, nossa, é Nossa Senhora na frente protegendo e muita oração. Pedindo a Deus que guarde e proteja. Mas isso faz parte de todo o processo. E quando houver a desencarnação? E se houvesse a desencarnação de um filho, de uma filha? Você ia enlouquecer, então. Muita dor, né? Então, mas você ia continuar vivendo. Sim, sim. Então, você tem que trabalhar essas emoções. Ou seja, como é que você trabalha isso? É racionalizando. Eu estou aqui, qualquer coisa eu pego o telefone, se eu quiser eu pego um avião, então eu pego um ônibus, eu pego um carro, para você se aquietar um pouco, acalmar, porque isso não é ruim, é bom, mas você tem que trabalhar, você tem que estar controlando isso, para não ser um apego exagerado, entendeu? Amar as pessoas, sim, mas o amor exagerado, ele dificulta, aprisiona. Tá? Ok, obrigada. Não ficou muito satisfeito, mas é assim mesmo. Muito bom. Fernando, e depois do Fernando, a gente vai precisar deixar as outras perguntas. É interessante, né? A gente ouvindo o que o Vitor diz e ouvindo o que alguém fala, e a gente começa a pensar, né? Nós conhecemos um pouco a doutrina espírita, mesmo conhecendo a doutrina espírita, às vezes nos apegamos às coisas, né? Nos apegamos às pessoas, e isso com certeza nos prejudica na hora da nossa passagem. Então, eu creio que é uma situação assim que nós devemos estar sempre preparados para ela. Nós conhecemos o rito, né? Nós conhecemos o procedimento, nós conhecemos o que vai acontecer, né? Como vai acontecer. E, apesar disso, a gente ainda está apegado a muita coisa material e também a pessoas, né? Eu perdi pai e mãe há pouco tempo e teve gente assim, poxa, você não sofreu tanto. Olha, eu não sofri tanto porque eu estava preparado para isso. Não é? Eu sabia que ia acontecer e me preparei para esse momento durante muito tempo. E muitas vezes pessoas que a gente conhece, que apesar de conhecer a doutrina espírita, ainda sofrem tanto com a passagem de um ente querido, a gente precisa se preparar mais, precisa se preparar melhor, precisa enfim, refletir mais do que a gente tem refletido. É isso mesmo, Fernando. Esses assuntos, muitas vezes, por exemplo, da desencarnação, né, são muitas vezes tabus. Né? Tem gente que acha que o espírita ele não sofre, né, desencarnação porque ele entende tudo, ele não sofre. Não, sofre. Só que ele administra esse sofrimento de forma natural. Né? Ele chora, espírita chora, espírita tem dor de dente, tem dor de ouvido, quando está com problema ele toma remédio. Então, a gente tem que trabalhar esse conceito, né,
que o espírito é gente, só que ele está com uma ferramenta na mão para entender o que acontece. Né? E aí a gente vai tendo certa leveza quando isso acontece, mas a gente sofre, claro que sofre. Com certeza sofre. Talvez sofra menos por conhecer, né? Sim, exatamente. É um sofrimento calmo. É. Um sofrimento, digamos assim, de esperança, né? Porque a gente sabe que aquele ente ele foi para um plano com certeza melhor, né? Onde que nós estamos, né? Realmente. Então é importante a gente refletir sim, sempre sobre isso. Tem razão. Bom, agora a gente gostaria de continuar falando, perguntando, trocando.